Olá, a paz do Senhor, sejam todos bem-vindos à nossa quarta e penúltima aula da disciplina de Cristologia. Hoje nós vamos estar estudando lição 7 e lição 8, né, que é a nossa penúltima aula. Porém, antes de nós iniciarmos propriamente dito, é bom nós fazermos uma retrospectiva de tudo que nós já estudamos dentro dessa importante doutrina da Cristologia, que é a doutrina, podemos dizer, fundamental, né, na teologia cristã. Na primeira aula, nós tratamos da pré-existência de Jesus Cristo, né? Ou seja, o Cristo e a eternidade, né? Ele como sendo Deus, não tendo início, nem meio, nem fim de dias. Nós vimos Cristo e a criação, né? Sua participação dentro do processo da criação. Também nós vimos Cristo e a Trindade, ou seja, né, as três pessoas da Santíssima Trindade, mesma essência, Pai, Filho e Espírito Santo. E também vimos na aula, na lição 2, o Messias no Antigo Testamento. E vimos as profecias referentes à sua primeira vinda e também as profecias referentes à sua segunda vinda. Também observamos o tópico do anjo do Senhor, né, como uma manifestação do Senhor mesmo, e também a questão da tipologia. Na aula 3 nós já entramos no advento, né? Ou seja, o primeiro tópico foi a preparação para a chegada do Messias, como Deus preparou o mundo para a chegada de Jesus. E vimos também a encarnação de Cristo, o propósito da encarnação e também a historicidade, né, de Jesus, ou seja, os Jesus históricos. Na lição 4 nós já abordamos a questão das duas naturezas, né, iniciando com a deidade de Cristo, né, sendo que deidade é a divindade. Depois falamos da humanidade de Cristo e falamos também das duas naturezas de Cristo, que ficou conhecido como união hipostática, como nós aprendemos. Na lição 5 nós vimos a vida de Cristo, a missão de Cristo e o evangelho de Cristo. Na aula 6 nós já estudamos os aspectos da morte, né, que é importantíssimo para a doutrina da Cristologia, que é o aspecto expiatório da morte de Cristo, o aspecto propiciatório da morte de Cristo, o aspecto vicário, né? Aquele que fez a nossa vez, o aspecto redentivo e o aspecto adotivo. E hoje nós vamos trabalhar a ressurreição, a ascensão e a exaltação de Cristo, e que vai tratar da ressurreição, da ascensão e exaltação. E também, na lição 8 que vamos estudar hoje, vai tratar dos ofícios de Cristo, né, como profeta, sacerdote e rei. Então, já trazendo aí essa breve retrospectiva, vamos entrar na nossa aula propriamente nesse momento. Vamos para o nosso próximo slide. Bom, há muito o mundo contemporâneo não acredita em milagres. As maravilhas da ciência e da tecnologia têm levado estudiosos e teólogos, a partir do século XIX, a defenderem com veemência não haver mais espaço para conceitos e crenças sobrenaturais, neste mundo. Isso inclui negar os eventos sobrenaturais descritos nas escrituras sagradas, né, do Antigo e do Novo Testamento. No Novo Testamento, o principal fato sobrenatural é a ressurreição física
do Senhor Jesus. Bom, desculpe. Essa questão dessa incredulidade crescente, né, que tem acontecido quanto ao sobrenatural, ela tem basicamente, vamos dizer assim, a partir do século XIX, com a chegada da teologia, né, chamada teologia liberal, né? A teologia liberal foi um grande contribuinte para a incredulidade nas questões sobrenaturais descritas nas Escrituras Sagradas, né? Eh, o que que é a teologia liberal? A teologia liberal é aquela teologia que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, né? Diferente do que nós cremos. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque quando o liberalismo teológico ele vai surgindo no século XIX, ele vai desacreditando dos fatos sobrenaturais que estão descritos nas Escrituras. Por isso que diz, né, que a Bíblia contém. Se eu digo que ela contém, é porque tem coisas que não é palavra de Deus. E a gente pode ver o testemunho da própria ciência, né? A ciência avançando cada vez mais, indo para o espaço, descobertas de vacinas e de curas de doença, e a tecnologia cada vez mais avançada, comunicação, né, descobrimento de diversas situações. Então, todo esse contexto ele tem trazido à sociedade contemporânea uma, uma incredulidade muito grande quando olha para as questões da palavra de Deus. E o pior de tudo isso, que nós também vivemos uma crise de identidade, né? Infelizmente, né? Devido aos diversos escândalos que surgem todos os dias na internet e etc, etc. Tudo isso tem formado o bolo que a sociedade tem se alimentado. E esse bolo pernicioso ele vai causando cada vez mais incredulidade no coração daqueles que não foram, que não abriram, né, o seu coração para o Evangelho, para que pudessem ser tocados pelo Espírito Santo, receber a fé no coração e ter a compreensão das verdades. Por isso que esse mundo não está acreditando muito em milagres, tudo é relativo e a gente tem que, nós, como cristãos que cremos, temos que cada vez mais nos aperfeiçoar no conhecimento, no entendimento das Escrituras, para que nós possamos, como diz o apóstolo Pedro, responder a todos, né, a razão da nossa fé. Bom, a ressurreição de Cristo está descrita, né? Está descrita no Antigo Testamento quando, por exemplo, no o Salmo 16 anuncia que o Messias não seria vencido pela morte. Veja o texto, diz assim: até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, né? O profeta Isaías, ele também descreve, né? Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, quando diz que o Messias verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, o profeta está certamente anunciando a sua ressurreição. Isso é muito interessante, né? E importante para nós, porque os registros apostólicos que testemunharam a ressurreição de Cristo são incontestáveis. Segundo Lucas, um médico amado,
por inspiração divina, escreveu não somente o evangelho que leva o seu nome, mas também, né, o livro de Atos dos Apóstolos, né? Todos esses testificaram, testemunharam, né, acerca da ressurreição de Cristo. Então, o Lucas, por exemplo, ele reúne provas incontroversas acerca, né, da ressurreição de Cristo, quando ele diz lá em Atos 1, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, mostra que o ministério terreno de Jesus foi consumado e que ele estava sendo agora elevado às alturas para exercer o seu ministério celestial. Ou seja, né, ele cumpriu com o seu papel, morrendo e ressuscitando, né? Então, quando ele ressuscita, encerra seu ministério terreno, ele é elevado às alturas diante dos próprios apóstolos para dar continuidade a exercer o seu ministério agora celestial, ok? Então, a ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo é muito enfático, né? E claro, ao falar sobre os aspectos escriturísticos da ressurreição de Cristo. Ele afirma que tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo aconteceram de acordo com as Escrituras. Veja o que ele diz em 1 Coríntios 15: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que o Senhor Jesus, que o Senhor recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, o ensino sobre a ressurreição de Cristo é de importância fundamental para a fé cristã. Somente pela doutrina da ressurreição do Senhor Jesus, o Evangelho pode ser totalmente compreendido. Então, se tirasse, né? Se porventura alguém pensasse em tirar a doutrina da ressurreição, ou seja, toda a estrutura da fé cristã e da teologia cristã, ela desmoronaria, né? Cairia tudo por terra. Por quê? Veja que é dessa doutrina que as principais doutrinas bíblicas são, né, relacionadas a ela. Por exemplo, primeira doutrina relacionada à ressurreição de Cristo é o que é chamado de a deidade de Cristo, ou seja, sua divindade. Paulo diz: E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então está muito claro, né? Foi designado Filho de Deus pela ressurreição dos mortos, né? Outra doutrina é a doutrina da justificação pela fé, a qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, não tem como ser justificado diante de Deus se não tivesse ocorrido a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Se ele não tivesse ressuscitado, vencido a morte, nós não teríamos como ser justificados diante do Pai. Outra doutrina, me desculpe que eu estou com a garganta meio ruim, outra doutrina importante é a santificação. Veja, o próprio Paulo, né? O próprio livro de Romanos. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. É lógico que cada uma dessas doutrinas, a gente está fazendo uma referência apenas a um versículo bíblico, mas é importante ficar claro aqui que essas doutrinas não são formuladas apenas por esses versículos, né? Aqui nós estamos apontando as doutrinas que são
tiradas ou fundamentadas na ressurreição de Cristo. Cada uma dessas doutrinas, deidade, a santificação, a justificação, todas elas têm um grupo de versículos, de textos que formulam a doutrina. Aqui está sendo apresentado só um para que você possa ter uma noção, né, das doutrinas que são extraídas da grande verdade da ressurreição de Jesus Cristo, tá? Nós temos aí também a questão da própria vida eterna, né, que o Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e ele diz no verso 14: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Tá? Então, a outra doutrina é a doutrina sobre a vida eterna. E o juízo final, né? Juízo final que vai, temos aí Atos 17:31, que diz, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, com todas essas doutrinas, nós temos uma conclusão clara. A ressurreição de Cristo é a pedra angular da fé cristã e representa um dos fatos históricos mais importantes, né, mais importantes do cristianismo, pois isto é afirmado pelo apóstolo Paulo. Olha aí, 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, aqui, deixa eu explicar, né? Esse texto, Paulo fala, porque no capítulo 15, onde é o texto mais esclarecedor acerca da ressurreição, Paulo está tratando contra alguns que lá na igreja de Corinto estavam dizendo que não existia, não havia ressurreição. Então, Paulo está falando: olha, se Cristo não ressuscitou, né, veja, como é que nós podemos afirmar que um dia ele será o juiz, né? Mas ele, o que que ele fez? Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos e creditou a esse o julgamento com o qual há de julgar, né, a humanidade. Então, a ressurreição de Cristo, ela é a pedra, né? É a pedra angular da fé cristã. Se Cristo ressuscitou, não ressuscitou, né, então ele não teria condições de um dia se tornar aquele que iria julgar, né? Então, o apóstolo Paulo esclarecendo essa verdade de forma clara. Bom, nós temos aí, né, os quatro evangelhos registram em suas páginas o fato glorioso da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Mateus 28, de 1 a 15, Marcos 16, de 1 a 8, Lucas 24, 1 a 12, João 20, de 1 a 10, né? E todos eles destacam a verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Nós não vamos ler esses textos para você ler com mais tranquilidade em casa, mas nós vamos ver algumas coisas importantes que ocorreram, né, após a ressurreição de Cristo. Após a sua ressurreição, Jesus fez três aparições. A primeira delas foi para Maria Madalena. O texto sagrado diz assim: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, olha, no domingo,
apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Então veja que a primeira aparição narrada pelo Marcos foi justamente a Maria Madalena. Outro texto, né, aos discípulos, né, que estavam a caminho do campo. O texto de Marcos 16:12 diz assim: Depois disto, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. E depois, por último, aos 11 discípulos na hora da refeição. Veja aí Marcos 16:14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Jesus ressuscitou, né, irmãos, e venceu a morte. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então, a ressurreição de Cristo, ela é um fato histórico real e verdadeiro. Apesar de ter o significado espiritual, ela não foi uma ressurreição espiritual, ela foi uma ressurreição literal, né? Ressuscitou, o Senhor Jesus e isso não tem como dizer contra. Então, vamos ver agora algumas razões que explicam, né, a ressurreição. Primeiro, para provar a deidade de Cristo. Ou seja, meus queridos, para mostrar a divindade de Jesus, né? Jesus é Deus e a morte não o poderia conter. Veja que o texto de Lucas diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Então, ao ressuscitar, Jesus está também, né, apontando para a sua deidade, a sua divindade. Segundo, para o cumprimento das Escrituras. A palavra de Deus se cumpriu cabalmente na ressurreição de Cristo Jesus. Veja que o texto de, diz assim: olha só. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? É o que diz aí, 1 Coríntios 15:4. Jesus mesmo já havia afirmado, né? Afirmou o cumprimento da Bíblia em sua ressurreição. Quando, lá em Lucas 24, 45, 46, o texto vai dizer: Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então, para cumprimento. Então, veja as razões: provar sua deidade, cumprimento das Escrituras para destruir o poder do pecado, do diabo e da morte. Olha só, a ressurreição de Cristo é a base de toda a vitória do crente, né? Como vai dizer lá o João, né? 1 João 3:8. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia. Depois você lê esses outros versos que comprovam essa questão de a ressurreição de Jesus destruir o poder do pecado, do diabo e da morte sobre aqueles que creem, né? Isso que fique bem claro. Bom, para garantir a nossa ressurreição física e, né, a nossa herança no porvir. Se Cristo
não houvesse ressuscitado, tudo estaria perdido e a nossa esperança não teria sentido. O Paulo deixou isso muito claro quando ele escreve lá, né, em 1 Coríntios 15, 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por isso afirmou: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Aí, né, Romanos capítulo 8. Então, a ressurreição de Jesus, ela foi comprovada pelos seus amigos, pelos seus inimigos, pelos anjos, pelos seus apóstolos, pelas mulheres, e lá, né, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 6, diz assim: depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então, né, todas essas referências, né, para os seus inimigos, para os anjos, pelos apóstolos, todas essas referências comprovam cabalmente que Jesus realmente ressuscitou. Então, esses textos, né, nós precisamos considerá-los, né? Por quê? Porque eles apresentam que a ressurreição de Cristo, né, ela é um assunto inesgotável, tá? Então, nós precisamos que entender que essa é uma das bases, ou a principal base dentro da doutrina cristã. Jesus Cristo ressuscitou. É lógico que o complemento da doutrina toda é que ele é filho de Deus, que ele veio como homem, tal, mas a sua ressurreição, podemos dizer que é o ápice do cumprimento de todo o plano de Deus para a salvação do ser humano. Bom, a outra questão é a ascensão de Cristo. Isso é muito importante, né? Porque ele ressuscitou e ele foi elevado às alturas. Então, a Bíblia é muito clara ao afirmar que após a ressurreição, Jesus passou um tempo com os apóstolos, né, que escolheram, e então ascendeu aos céus. Esse texto de, de Atos, capítulo 1, verso 2, vai dizer assim: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Então, a ascensão de Cristo aos céus marca a consumação do seu ministério terreno e o início do seu ministério celestial como nosso apóstolo, sumo sacerdote e advogado. Então vamos ver aqui Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aí, 1 João 1, 1b. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, o fato da ascensão de Jesus, né, Cristo cumpriu as profecias das Escrituras, né? E aconteceu de acordo com o que o próprio Jesus havia ensinado e ele mesmo havia predito, né? Como diz lá em João 14, 28. Ouviste que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu, né? Bom,
Vemos aí agora a exaltação de Cristo, a ascensão de Cristo para reassumir a devida posição de glória após a sua obra redentora, é descrita por Paulo na argumentação sobre a humilhação de Jesus. Esse texto, né, que é um texto extremamente importante para nós, é o que é chamado na teologia da doutrina da gnosis. Que é isso? É a doutrina do esvaziamento de Cristo, né? Ele se esvaziou, como diz aqui, olha, é, Filipenses 2:6, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, ou aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eita! Então, essa é a famosa doutrina da gnose. Ele se esvaziou. Não que ele deixou de ser Deus, né? Mas o se esvaziar aí tem o sentido de que, mesmo sendo Deus, Jesus não utilizou dos seus atributos de Deus para poder realizar a obra. Não, ele viveu como um homem mesmo, né? Por isso que é o Jesus histórico. Então, essa é a questão da, da quinose, ou seja, do esvaziamento. Mas também por conta dessa atitude de esvaziamento, de se humilhar a ponto de ser um ser humano como nós, Deus também fez o maior para ele, ou seja, foi a sua exaltação. Então veja aí, na exaltação de Cristo, há algo maravilhoso e redentor sobre o propósito final do plano de redenção, o fato de que ele fará com que os salvos que perseverarem até o fim se assentem com ele no trono junto ao seu Pai. É o que está descrito lá em Apocalipse capítulo 3 verso 20, após, né, falar daqueles que vencerem na carta que foi direcionada a Laodiceia. A Bíblia, os ofícios, né? Vamos agora tratar dos ofícios. Então, nós vimos aí a questão da ressurreição e a questão da exaltação de Cristo, né? Sendo aí fundamentos importantes da doutrina. E agora nós vamos ver a questão dos ofícios, né? Ou seja, o ofício, os ofícios exercidos por Jesus. A Bíblia apresenta Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. E hoje nós podemos testemunhar essa grande bênção. Veja que o apóstolo Paulo vai dizer: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por muitos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, a Bíblia apresenta Cristo como esse único mediador. E esse é um assunto importante no estudo da doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, e diz respeito aos seus ofícios, na particularidade de mediador, né? Como diz aí Hebreus 9:15, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, sendo Deus e homem ao mesmo tempo, Jesus pôde com perfeição atuar nos dois lados da nova aliança, sendo ele
o, o próprio sacrifício e sendo ele o próprio sumo sacerdote, tá? Então, portanto, o seu propósito eterno, Deus escolheu e destinou o Senhor Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e os homens, na condição de profeta, olha aí, como primeira, né? Primeiro profeta, tá? Que vai dizer lá em Atos 3:22, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Então, Jesus aí é, cumprindo a profecia que o próprio Moisés disse, né? E o apóstolo e o Lucas, né, replicando ela aqui, apresentando como Cristo é o profeta que fora anunciado pelo Moisés, né, pelo legislador. Bom, segundo ofício é o de sacerdote. Veja o texto de capítulo 5, versos 5 e 6 de Hebreus. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, Jesus não se exaltou a si mesmo, mas quem o exaltou foi quem? Aquele que o enviou, que foi o próprio Deus. E também, né, na posição de rei, Lucas 1, 32, 33, né? Quando fala da profecia, olha, esse quando o anjo está conversando lá com Maria, né? E o anjo faz, o Gabriel faz uma revelação a Maria dizendo: Este será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, há bênçãos abundantes que chegam até nós, povo de Deus, porque Cristo, em seu caráter mediador, como mediador entre Deus e os homens, ele reúne em sua pessoa esses três ofícios importantes, que é profeta, sacerdote e também como rei. Então, como profeta, Cristo fala de Deus para o homem. Como sacerdote, fala do homem para Deus. E como rei, governa todas as coisas para o bem do homem e para o cumprimento da vontade eterna de Deus. Então, isso é importantíssimo, né? Bom, agora vamos ver aqui o Cristo como profeta, né? Vamos ver agora de uma forma um pouco mais detalhada. Quando o Senhor Jesus começou a realizar milagres, principalmente a multiplicação dos pães e peixes, o povo o reconheceu e confirmou ser ele o profeta que haveria de vir. O Novo Testamento revela que os profetas do Antigo eram movidos pelo Espírito de Cristo, ou seja, era o caráter profético de Cristo que lhes dava a revelação. Olha que coisa interessante. Por isso que vai dizer, 1 Pedro, né, capítulo 1, diz assim: Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiam. Então, os profetas da antiga aliança tiveram a possibilidade de antever, né? Antever, né,
os acontecimentos, né? Porque o Espírito que estava sobre eles. Na verdade, Jesus é o profeta e a base de toda profecia bíblica. Então, isso é importantíssimo, né? Essa função de Cristo como profeta. Veja, além disso, né? Assim, quando se revela que Cristo, né, perfeitamente cumpre a vontade plena de Deus. Então, este ofício, ele recebe vários nomes, né, nas Escrituras em relação a Cristo. Por exemplo, como mestre, como está lá em Mateus 23:9, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, Cristo, ele é mestre, apóstolo da nossa confissão. É o próprio livro de Hebreus, capítulo 3 verso 1 vai designar ele como o apóstolo da nossa confissão, como diz assim, ó, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Ele também é chamado anjo da aliança, né, em Malaquias 3:1. Ele é chamado do Verbo de Deus, né, por João 1:1. E a própria sabedoria de Deus, como o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:24, né? E também é chamado dos tesouros da sabedoria e do conhecimento, lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Então, o ministério profético de Jesus no Novo Testamento, desenvolvido entre os homens, se refere ao período que abrange do começo até o Gólgota e continua ainda hoje, né, através da igreja, como diz o texto de Hebreus 1:2 que diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. As profecias messiânicas sobre o primeiro advento de Cristo se cumpriram cabalmente. E aquelas proferidas em seu sermão profético registrada nos evangelhos sinópticos estão a se cumprir diante da humanidade. Os acontecimentos preditos nesse sermão podem ser sintetizados da seguinte forma: é a destruição do Templo de Jerusalém. Bom, isso ocorreu no ano 70, né? No ano 70, né? O general Tito, um general romano, entra em Jerusalém, destrói tudo, né? Expulsa os judeus. E do ano 70 até 1948, Israel não existe mais como nação autônoma. Ela vai voltar somente em 1947, 48, com a reunião da ONU, né? E com o voto do Oswaldo Saldanha, acho que é mais ou menos esse nome, que foi um dos que votaram a favor da reconstituição de Israel como nação. Bom, o princípio das dores, né? Esse também, alguns acreditam já estamos nesse período, né? Que é o princípio das dores, guerra, rumor de guerra, fome, etc, etc. E a grande tribulação é fato que ainda vai ocorrer, né? Ainda vai acontecer. Temos também a vinda do Filho do Homem, né? Que é a segunda vinda propriamente dita. Temos também as parábolas, né? Para enfatizar a necessidade de se manter vigilância, né? Uma, a parábola das 10 virgens, dos talentos, que apontam para a grande verdade que Jesus vai voltar, mas não se sabe hora nem o dia. Então é por isso estar sempre alerta. E a parábola do juízo final, né? Que esta é a parábola que está no capítulo 25, verso 31 a 46, falando a respeito das bodas do Cordeiro. No céu, João apresenta uma revelação extraordinária sobre o ministério profético de Jesus, que é o texto real das bodas do Cordeiro. Aqui
Nesse texto, João ele já vê a igreja vencedora, né, irmãos? Por isso que nós já entendemos que a igreja nunca será derrotada, porque João também, além de Cristo ter dito, edificarei minha igreja, as portas do inferno não prevaleceram contra ela, em Apocalipse 19, João vê a igreja glorificada, a igreja já indo para as bodas. Olha que texto maravilhoso aqui. 19 de Apocalipse. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados a ser as bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, veja aí a visão, né, das bodas e, né, apontando para a grande verdade que a igreja, né, ela já é vitoriosa. Bom, agora Cristo como sacerdote, tá? Essa é a outra função específica que o texto nos apresenta, né? O texto de Hebreus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 3 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas, perdão, concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também eles mesmos está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados tanto do povo como de si mesmo. Bom, a diferença do sacerdócio de Jesus para o sacerdócio dos, né, da tribo de Arão é que os sacerdotes precisavam, né, fazer o sacrifício pelo seu próprio pecado. Jesus não precisou, porque Jesus não teve pecado. Então, essa é uma das grandes diferenças entre o sacerdócio humano e o sacerdócio de Cristo, tá? O sacerdote se apresentava perante Deus para interceder pelo povo. Esse ofício de sacerdote, o de sacerdote criado por Deus, leva em conta seu beneplácito, ou seja, sua aprovação, sua bondade e seu amor, atuante e leal que se manifestou como um ato voluntário e doador, considerando a separação que o pecado causou entre Deus e o homem, né? Como vai dizer lá o João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Coisa gloriosa, né, irmãos? No Antigo Testamento, o povo de Deus ia ao sacerdote para que intercedesse diante de Deus, como oferta do sacrifício pela expiação do pecado. Então, ou seja, Deus levantou o sacerdote como um intermediador, né? Veja que no Antigo Testamento o povo não chegava diretamente a Deus. Ele ia até o sacerdote fazia o sacrifício, recolhia o sangue, o sumo sacerdote entrava lá no Santo dos Santos, aspergir o dedo nas pontas, né, da arca, e a manifestação de Deus acontecia, e ali era reconhecido que Deus havia aceitado o sacrifício. Tá? Então, podemos dizer então que o sacerdócio é necessário por causa do pecado e se tornou realidade para o cristão pelo amor e misericórdia de Deus, que prova o seu amor para conosco por fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha que coisa forte, né? Essa grande verdade da, da intervenção do sacerdócio, né?
na vida do povo de Deus. No exercício do ofício sacerdotal, Cristo é o sacerdote, o sacrifício e o altar, né? Ele é o nosso sacerdote em suas duas naturezas, ele foi o sacrifício por sua natureza humana, e por isso as Escrituras afirmam o sacrifício, seu corpo, seu sangue, né? Então veja, o sacrifício de Cristo, entretanto, se tornou eficaz por causa da sua natureza divina, como diz aí o escritor aos Hebreus, né, no capítulo de número 4 e o verso de número 4 de Hebreus. Veja que o livro de Hebreus é um livro que esclarece muito claramente essa verdade de Cristo como nosso sumo sacerdote e como próprio sacrifício. Então veja que Cristo ele é perfeito em tudo, porque em todas as coisas ele conseguiu fazer o quê? É cumprir com toda a exigência de Deus Pai. Então, ó, vindo que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então veja, sendo Deus e sendo homem, ele tem essa condição de ser o nosso sumo sacerdote. Bom, o sacrifício de Cristo se tornou eficaz por causa da sua natureza divina, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservamos firmemente a nossa confissão, como já lemos. Obtemos uma compreensão melhor do sacerdócio de Cristo, sendo ele o sacerdote, o sacrifício e o altar. Olhando para o altar do sacrifício, a função do altar é a de santificar, tá? Aqui não tem esse E, não. Aqui, esse P. Aqui é E. É a de santificar a oferta. Pois qual é o maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aqui se observa a razão pela qual Cristo, como sumo sacerdote, teve que ser tanto Deus quanto homem. Se não fosse homem, não poderia ter feito expiação pelo homem. Se não fosse Deus, o sacrifício não teria sido suficiente. Então, como sacerdote, Cristo salva o crente de maneira total e para sempre, porque continua para sempre, né? Tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É coisa maravilhosa. Bom, por último, Cristo como o Rei, né? Jesus Cristo como o Rei, ou seja, como o seu ofício de Rei. O ofício real de Cristo também faz parte do seu caráter mediador. Embora reis desde sempre, após sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, ele foi mais uma vez coroado como aquele que tem em mãos, né, o controle, ou seja, o controle do mundo para efeito redentivo. Olha só, o João 18:36. Jesus diz, né? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então veja, né? Falando a respeito, né, do seu reino. E é interessante que Cristo diz ainda que o Pai lhe havia concedido um reino, assim como meu Pai me confiou um reino. Olha que coisa linda. Falando, né, a respeito da descendência de Davi no Antigo Testamento, profeticamente, afirma que o Messias, o Cristo, é eterno, né? Como diz lá em Samuel, né, capítulo 1, verso
16. Esta profecia se cumpre, né, no Novo Testamento. Vejamos aqui. Primeiro, quando nós vemos na genealogia de Jesus, lá em Mateus capítulo 1, né, nós percebemos isso, né, que Mateus vai apontar Jesus como descendência de Davi, por meio né, de Maria. Em seu nascimento, quando o anjo lá fala com Maria, que diz que ele seria, né, filho do Altíssimo, e também em sua vida e ministério. Então, o escritor aos Hebreus faz uma citação direta do Salmo 46:6. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, cetro de equidade e o cetro do teu reino, que é um salmo messiânico afirmando o cumprimento dessa profecia messiânica. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse aludem à coroação de Cristo. Veja, o texto vai dizer: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ao passo que Paulo faz uma síntese de toda a trajetória da vida de Cristo, desde o seu nascimento até a sua glorificação. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifesto em carne, né, sua ressurreição, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Então, aqui nós vemos toda a trajetória, né, de, do Senhor Jesus Cristo. O reinado de Cristo é, em caráter mediador, durará até a sua vitória completa sobre os seus inimigos, que ele entregar o reino ao Pai. Essa é uma grande verdade que as Escrituras destacam, né, acerca do Senhor Jesus Cristo. Ah, perdão, que está ali em 1 Coríntios capítulo 20, do verso 24 ao verso 28. Vamos dar uma lida nesse texto. 1 Coríntios, lembra que eu falei? O texto de Coríntios 15 é o texto mais abrangente e esclarecedor. Ele diz assim, verso de número 24: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. É, porque convém que reúne até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou a todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Eita! Singular em inúmeros aspectos, o reino de Cristo é, como vimos, distinto de todos os demais reinos, sobretudo pelo seu caráter eterno. Então, nós entendemos aqui, né, que o reinado de Cristo em caráter mediador durará até a sua vitória completa sobre os inimigos, quando ele vai entregar o reino de Deus ao Pai e a morte será completamente abolida. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, né? Que essa compreensão possa nutrir cada vez mais a nossa compreensão da obra redentora de Cristo e de todo esse processo divino, espiritual, maravilhoso que foi realizado pelo Senhor Jesus Cristo
por nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Essa aula vai ser uma aula única, não terá duas partes. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aí trazendo a nossa última aula na disciplina de Cristologia, o Filho do Deus vivo e Salvador do mundo. Que Deus abençoe, fiquem na paz. Deus abençoe.